Meus queridos, amados, alguém está aqui? O João está aqui com vocês, todo agasalhado, mas logo, logo vai ficar quente aqui nos States. Um forte abraço a todos vocês, aos que não me conhecem, meu nome é João, bem-vindo a um dos canais do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré, os Mistérios de Deus. Meu querido, nós vamos começar aqui a voltar para as profecias. O Senhor enviou esse vídeo aqui, tá? Eu tenho um link dele aqui. Ah, não coloquei o link, eu vou colocar agora. E eu parei o vídeo, pus o link aqui, que eu sei que há muitos de vocês que gostam de entrar aí no YouTube, né? E tem jeito de vocês usarem aí a inteligência para ouvir ou imprimir em português, então isso está tudo bem. E para os que não gostam, não faz nada disso, só quer ler, eu fiz a tradução, sabe, eu simplesmente tirei a tradução, tá? Eu coloquei aqui, entre esses dois braquetes, tá, mas e se você quer simplesmente só ler, não tem correção gramatical aqui não, tá? Então, do jeito que foi tirado, do vídeo, eu coloquei aqui. Tá, muitos de vocês que gostam simplesmente de ler. Nós vamos começar a falar sobre os reptilianos, sobre os malignos. Esse aqui foi um tópico que eu sempre evitei, mas eu tenho feito no canal. Se você for no canal, você vê que tem aqui um tagzinho que fala inimigo, e esse inimigo fala tudo do inimigo, tá? Mas que eu falo do inimigo, desmascarando o inimigo de várias e várias formas. E eu vou começar um seriado aqui, sobre esses reptilianos que de tempo em tempo a gente vem ouvindo isso aí, mas não é um tópico que eu vou atrás, mas o senhor enviou para mim esse vídeo que aqui fala nascida no Brasil, 1964. Então, esse aqui, é claro, é uma reptiliana. O título é Pensa que somos todos humanos? Pense de novo. Isso aqui vai ser principalmente para as pessoas que vão ficar aqui depois que o senhor levar aqueles que são dele para o céu, tá, mas vão ser os que vão ficar aqui na terra, que vão deparar mais sobre isso. Ele vai continuar falando mais e mais sobre isso, porque eu acredito que o senhor quer que, assim, esse canal fale mais também sobre esse grande, grande engano que está chegando. Grande, grande engano que está chegando. E o que ele está falando, amado, se você for aqui na colheita e olhar aqui na profecia que o Senhor tem dado para nós, você vai ver que é logo depois, aqui está, é logo depois do dia do Senhor, quando a igreja foi embora, ou seja, todos aqueles que são do Senhor foram embora para o céu, o Espírito Santo subir, etc, 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 o véu vai ser levantado. Esse tempo aqui, tá, os reptilianos vão estar mandando aqui juntamente com o anticristo. Isso não implica que eles não estão aqui hoje, eles já estão aqui já há muito, muito tempo, ninguém sabe de preciso, mas desde o tempo, quando Jesus falou para aqueles fariseus, raças de víboras, a gente pensa que ele falou isso com raiva, alguma coisa assim, não, mas ele falou aquilo do que é mesmo, eles eram víboras, eles eram reptilianos, vários tipos, e nem vai começar a falar mais sobre isso, há muitos materiais que falar sobre isso. Hoje eu vou concentrar aqui nesse vídeo que o Senhor tem enviado para mim. O Senhor tem falado para nós que antes da vinda dele, ou seja, antes do brotar dele aqui, o mundo vai estar falando muito, muito, muito desses extraterrestres, esses alienígenas, não são alienígenas, essas terrestres, ele falou cada vez mais. E olha só o que está acontecendo hoje, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? Nós vemos que o ex-presidente Obama acabou de decretar, falou em televisão nacional, que sim, os extraterrestres existem. O Trump mandou dar uma investigação sobre isso. E o Brennan viu que tem um desses reptilianos na Casa Branca, dando conselho ao Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, lá na Casa Branca, eles não conseguem reconhecer que essa pessoa não é humana, não consegue. E o Brandon viu essa pessoa lá junto com o Trump, dando conselho para ele lá na Casa Branca. Eles estão conosco e já está conosco há muito e muito tempo, e a gente falar mais sobre isso. Então, aqui realmente é a hora, o senhor quer que a gente continue falando mais e mais sobre isso, que isso aqui é o grande, grande engano chegando, e sim, vai pegar muitos humanos nessa história.
E vai ser um seriado, à medida que o senhor for colocando, me dando inspirações e ideias, eu vou passando aqui para vocês. Muita coisa sendo revelada. A gente começa aqui, mas eu não vou ler isso aqui, como falei para vocês. Isso aqui é só tirando a tradução, é para aqueles que não querem, não têm condições de ver, tá, o vídeo em português por uma razão ou outra, tá? Então eles podem pelo menos ler aqui. Então aqui eu começo com o meu resumo, que os restos extraterrestres estão reproduzindo com os humanos, amado. Você pode ver ela aqui, tá? Parece mesmo que é uma, tá, pelo olho você vê que tem algo errado, né? Que é uma humana. Os avós, e tem essas crianças, eu vou colocar aqui, que já está aparecendo em todo lugar. Desculpa, mas eu acabei de comer agora, esse negócio está vindo. Essas crianças chamadas de crianças estrelas, são, olha só, elas são, aqui está uma delas, elas são, o DNA deles, mas tem 10 vezes mais informação do que o nosso próprio DNA. Mas são mais inteligentes, mais rápidos, são bem diferentes. Então, a gente está falando dessas crianças que é chamado de crianças estrelas, então, e há 10 vezes mais informação no DNA deles do que no nosso. Eu vou voltar lá. Foi muito interessante esse vídeo que o senhor enviou para mim. E os avós percebem, os próprios avós das crianças percebem que eles são diferentes, mas os avós não sabem como eles são diferentes. Os professores dessas crianças também falam que essas crianças são diferentes. Então, você é uma criança normal, ultra inteligente, etc, etc, etc. E está havendo essas reproduções hoje, tá, querido? E aqui, continuando no vídeo, a mulher que viajou ao mundo nesse vídeo viu aqui no Himalaias, olha que ela fez dizendo que as crianças lá têm um comportamento estranho, fazem sinais de línguas que ninguém conhece, escrevem desenhos de objetos triangulares no céu, e eles se comunicam entre eles por telepatia, só pela mente, até mesmo com extraterrestres. E ela falou aqui também no México, então, está falando que as crianças no México têm um comportamento diferente, e as crianças mais jovens são frágeis extras, têm muito talentos. Então, aqui dá para ver que eles têm comportamento diferente. E é claro, né, queridos, do jeito que eles falam aqui, essas crianças realmente parecem com humanos. Mas se você pega o DNA, olha o DNA, você vê que não é DNA humano. Né? E ela deu outro exemplo, as viagens do mundo que ela faz na China. Na China, ela escreveu aqui que as crianças lá são bem psychics. Eu tive de olhar aqui na psychic, psíquico no espiritual, né? Essas crianças na China, e bem intuitiva, e elas conseguem, tem sido falado pelo governo chinês que elas conseguem mudar a molécula do DNA, a molécula do DNA. E essas pessoas, essas crianças, por exemplo, ela falando que elas conseguem ver através das mãos e do pés. Ela deu um exemplo aqui de uma garota que estava calçada e tudo, eles colocaram no jornal, ela pôs os dois pés em cima do jornal e ela conseguia falar o que estava escrito no jornal. Então, é claro, há muito o que falar sobre isso aqui. Eu sei que o ponto de vista aqui é que, sim, eles estão reproduzindo, né, mas reproduzindo mesmo. Então, ela fala aqui eu só estou passando pelo vídeo aqui, tá? Essas crianças estrelas, que são diferentes, o DNA é diferente. E aqui essa mulher falando sobre essas crianças que têm uma memória muito grande de estar dentro de uma espaçonave, e as memórias, tem muitas memórias e algumas delas não são humanas, têm senso de missão, elas se sentem alienígena, elas são muito inteligentes e intuitivas. Então, isso está acontecendo, você vai ver aqui com o passar do vídeo,
mulheres que declararam que elas têm filhos. Nós temos aqui a Brigitte Delson, ela tem 10 crianças híbridas alienígenas, é claro, não existe alienígenas, tudo é demônico. E eu vou mostrar para vocês aqui está ela, mãe de 10 crianças híbridas alienígenas, aqui está ela. Achei muito interessante quando eu estava vendo essas entrevistas através dessas mães, né? A felicidade que ela fala, assim, desses alienígenas na espaçonave. E ela entra em detalhe a várias coisas do que eles estão fazendo aqui na Terra. Então, essa aqui, uma delas, foi levada para a espaçonave. Aqui está, aqui os 2 filhos que ela já teve. Essa é a primeira menina que nasceu até com esse chifre aqui assim, e a menina acabou morrendo. Esse é um menino também, filho dela, e ela totalmente alegre com isso, mas muito, muito feliz com isso mesmo. Tá? E essa Brigitte, que é o nome dela, falou que mais ou menos há 100 anos esses extraterrestres têm levado seres humanos para essas naves. Eles pegam os ovos da mulher e esperma do homem e criam crianças através disso. Já foi falado nesse canal várias vezes, 8 anos atrás, que a única coisa que esses reptilianos querem do ser humano é 2 coisas. Primeiro é alimentação e segundo é reprodução. Eles colocam coisas na mente onde eles esquecem da experiência. Eles fazem isso tudo e depois fazem que as pessoas esqueçam. Então, essa menina, por exemplo, tem que fazer coisa regenerativa para ver essas coisas, né, mas eu sei que tudo isso é ficção científica, não é não, viu, mas não é não. E aqui ela deu os ovos dela para reprodução. E ela sentiu, uma vez que a espaçonave apareceu perto dela, ela sentiu esse calor dentro do corpo dela. Tá? Esses bichos pegaram os ovos dela, levaram e fizeram essas coisas. Acabou que depois de um tempo ela viu o primeiro filho dela, quando ela tinha, o primeiro filho dela quando ela tinha 12, 13 anos. Eu vou colocar aqui de idade, quando ela tinha 12, 13 anos de idade, ela está aqui explicando isso aqui, que ela foi levada, foi usada os ovos dela, é claro, e aqui está a filhinha dela, quer dizer, a filhinha alienígena dela, né? E ela já tem 2, aliás, ela falou aqui nessa entrevista que ela tem 3, ela viu isso. Né? E ela continua falando que essas crianças vivem na espaçonave. Eu pus o slide aqui para vocês verem ela falando sobre isso aqui. Eu não dava a falar porque ela fala aqui em inglês, né? Mas que aqui está um dos filhos dela, tá? E foi mostrado para ela viu, pegou na mão deles, etc, etc, etc. E de acordo com ela, eles são extremamente gentis, extremamente amáveis, etc, etc, etc. Eu acho que é aqui que vai pegar muitos humanos na Terra. Se você está aqui na época que os povos foram embora da Terra, fiquem espertos sobre isso, tá? Fiquem espertos sobre isso. Eles não são humanos, eles não estão aqui pacificadores, e sim, eles vão chegar na pacificador, como falou eu esqueci o nome dele, que foi para o céu, tinha 10 anos, voltou, falou que se a Terceira Guerra Mundial for como a dele, vai ser horrível, mas a guerra com os alienígenas vai ser pior ainda. E o Vaticano está esperando por eles, a Nação Unida estão esperando por eles. E essa mulher falou, a Britney falou que ela ouviu na conversa deles lá no espaçonave que 1/3 da população da Terra é parte desse programa de reprodução, de repropriação. Ela sabe que 40 ou 50 mães que sabem e trabalham com os filhos dela. Olha só, amor. E ela falou que há muito mais do que 40 e 50 mães. Então, são mães que vão. Eu vou entrar em detalhe aqui, ainda tem mais duas humanas aqui que eu vou falar, tá, irmãos? E elas vão para a espaçonave, ou aqui na Terra mesmo, eles tiram óvulos dela, e também do homem, sabe? O homem dando recado, e eles fazem essa reprodução. Isso é realmente o grande engano que está vindo aí na grande tribulação. Então, fique esperto. Se você está ouvindo essa mensagem depois que você descobriu que muitas pessoas têm sido levadas à Terra, sim, amados, é essa época, tá? É essa época. Esse homem aqui, Jess Long, disse que esse homem também teve várias experiências assim,
Ele era muito, muito novo, junto com o irmão dele, quando foi pego, ele foi pego e levado para essa espaçonave e eles viram examinando ele, examinando ele, aqui está ele, examinando ele e o irmão dele, e aqui está ele tendo essas reversão, né, reversão de memória, e eles até colocaram um objeto dentro da perna dele, vocês vão ver aqui no slide, depois de 34 anos eles removeram o objeto aqui está, esse aqui é um vídeo real, quando eles removeram esse objeto da perna dele, ficou com esse objeto 34 anos. Eu estou passando um pouco rápido aqui, né, mas porque isso são coisas que eu estou falando aqui, só para alertar a vocês que vão estar aqui na grande tribulação, que essas coisas vão estar acontecendo, esse tipo de criatura vai estar andando na Terra e eles vão parecer extremamente amáveis. Vão chegar com cura, e etc, etc, etc. Quem tem mais o que falar sobre isso? E esse homem mesmo, é a última vez que ele foi levado na espaçonave, ele viu 9 crianças ao redor dele onde ele estava, e as crianças, antes de sair da sala, vieram pegar na mão dele, e ele sentiu que as crianças estavam falando para ele, nós estamos bem. É claro, tudo isso é jogo. Isso aqui é outro também, Davi e Jacob, e que dizem que há milhares de pessoas, e esse aqui é um professor universitário que tem falado sobre isso, eu vou fazer um resumo sobre isso aqui mais tarde, igual os tempos de Noé, mano, igual os tempos de Noé. E quando a era pura em sua geração não era, é justamente por causa da genética dele. Mas o senhor tem mostrado isso para mim, que versos na Bíblia que fala se ele não tivesse vindo antes, nenhum homem sobraria. Eu acredito que ele está falando sobre isso, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso, vai ser um seriado de vídeos que nós estamos aqui para alertar os que vão ficar, né, irmãos? Os que vão ficar. Há um programa, então, esse Thornhorn, esse senhor aqui, ele tem falado que há um programa, assim como a mulher falou, que ela ouviu eles falando isso, que há um programa de criar híbridos. Ele acredita que desde Noé esse programa diminuiu o tamanho dos gigantes para o nosso tamanho. Você vê, né? Tem eles na Casa Branca, eles não conseguem detectar esse bicho. Né? Acadêmicos acreditam que eles estão andando entre nós e que alguns estão até nos governos. Aqui foi quando o Brandon viu andando conselho para o Trump e para o secretário Rubin. Está lá na Casa Branca e eles estão em todo lugar, tá? Mas eles estão nos governos, eles estão entre os professores, eles estão em toda a sociedade, tá, queridos? E a Bíblia fala claramente que no tempo de Noé, tanto os animais quanto os homens ficaram corruptos e que isso está acontecendo hoje em dia, tudo está ficando corrupto, tudo está sendo mudado. E sim, amados, se Jesus não vem, o ser humano vai deixar de existir, tá? Eles estão misturando com os humanos, eles estão acabando com os humanos, e cada vez mais isso fica mais forte em mim. Na Bíblia fala que 200 milhões de soldados vão vir contra Jesus, eu acredito que são todos híbridos, nós vamos chegar lá ainda a falar sobre isso. O Vaticano sabe que essa raça está chegando, e ele tem esse telescópio do Vaticano que está procurando coisa no céu. Eu tenho aqui o slide, você pode ver. E essa mulher aqui, ela é mãe de 3 crianças híbridas. Vou colocar aqui ela é mãe de 3 crianças híbridas. E aqui você vê ela foi muito interessante o que aconteceu com ela. Ela falando aqui que ela foi lavada, tem uma história longa, foi lavada para assassinada, ela estava deitada por lá, e um desses humanoides veio e sentou perto dela, e ela sentiu uma vontade enorme de ter sexo com esse humanoide, que o humanoide era verde, e quando o rapaz perguntou para ela se você sabia quem era essa pessoa, ela falou claramente, ele é um reptiliano. Fala muito bem, tá, queridos? Você não vê um humano aqui falando mal desses reptilianos. É tudo maravilhoso, eles são bacanas, são gentis. Só isso que a gente ouve, tá, mano? Bacana, gentis. Ela viu até do lado dela tinha um grilo.
do lado dela estava esse cara, esse grilo, não sei se foi ela, se foi outro, maior do que uma pessoa, e ela não teve medo desse grilo de atacar ela, e ela sentiu um prazer enorme de ter sexo com a ex-reptiliana. Ela disse que ao redor dela tinha muitos humanos que sentiram muito nojo de ver ela fazendo isso, e ela fez isso, e a história disso é, depois de um tempo, ela teve filhos, ela veio para a Terra, e depois esses bichos apareceram para ela depois, e ela viu os filhos dela, você viu aqui, né? Deixa eu ver se é um desses slides aqui. Sim, isso aqui é outra coisa que eu vou mostrar a vocês. Vai ser a Suzane. Isso aqui é outra mulher também, tá? Uma outra mulher. Todos falam extremamente bem desses reptilianos, tá? Extremamente bem. Então não espera nada nojento. Eles são muito, muito espertos. E aqui é interessante, essa mulher, ela ficou grávida e tem esses métodos, tudo que a Vicky já entrou nesse negócio de DNA, de certo? E que aqui está essa bola azul que ela estava grávida e ela estava pronta para dar à luz e essa bola azul é uma alma, mas era uma alma que ela, ela entrou dentro da barriga dela, dentro da criança dela e ficou um só, tá, mano? É assim que eles assumem um corpo. Eu sei que tudo isso é muito confuso, até para mim, que já vi isso aqui, mas ela viu essa bola sendo colocada nela e o filho que nasceu com essa mistura de humanos e reptilianos. Né? O que mais fala aqui? Então essa bola se uniu a ela e essa bola ela decidiu que é uma alma que fungiu com o feto, quer dizer, que está dentro dela e a criança ia nascer mais tarde que aconteceu o caso e que seria protegida por esses reptilianos, né, mano? Há milhares de crianças sendo nascidas nesse mundo do mesmo jeito, que é parte de um projeto extenso para criar mudanças positivas e acelerar a evolução dentro da espécie humana. Então, isso aqui que eles precisam de um corpo e de repente, quando eu pegar o negócio da Vic, você vai ver que tem esse DNA. Isso aqui é muito interessante, que eles conseguem, ela sentiu que tinha uma criança dentro dessa bola azul, e essa bola azul, ela entrou junto com ela estava grávida, pronta para dar luz. Aqui está essa bola, ela sentiu um calor muito enorme dessa bola azul, e quando ela estava para dar luz, deixa eu ver aqui, né, essa bola veio e entrou dentro do corpo dela. Ela falou que eles baixaram o metabolismo dela, deixou muito bem, essa bola entrou dentro do feto, quer dizer, cresceu junto com o feto, e depois eles aumentaram o metabolismo dela. Então tem esse processo todo, que eu não vou nem entrar, não sou nenhum PhD nessas coisas, mas eles fazem isso, eles descobriram um método para fundir, para misturar com as crianças humanas. A Vicky fala demais do DNA que foi usado para isso também. Injetam coisa no DNA dentro da pessoa e etc, etc, etc. E aí cresce um reptiliano. Ela acredita que extraterrestres estão nos ajudando a mudar. Então, isso aqui ele só vem e fala coisa bacana. Os extraterrestres estão ajudando as pessoas a mudar, a crescer, e entender nossa dimensão multidimensional e a nossa natureza magnífica que nós não podemos ser. Eles estão nos ajudando a crescer. É só isso que eu escuto, tá? Eles estão aqui, então escuta, por favor, se você está aqui na época que eles estão, o que você vai ouvir na televisão, o que você vai ouvir no rádio, eu estou aqui para te ajudar, nós somos de outro planeta, e nós temos a cura contra o câncer, a cura contra todas essas coisas, nós que criamos o ser humano, e vai ser aquele falar mais lindo do mundo, não caia nisso, tá? Não caia nisso, tá? Eu vou parar por aqui, como eu te falei, é um seriado, e o próximo seriado eu vou continuar falando aqui, porque sim, eu acredito que o Senhor quer alertar o mundo que esses malignos já estão aqui, estão no nosso meio. E do tempo de Noé tinha aqueles gigantes, eu sabia que ele era gigante, e tinha aqueles bichos todos, né? Então eles eram muito bem, os humanos conseguiam ver ele, mas agora eles se parecem exatamente como a gente, tá? Exatamente como a gente. Né? E eles são reptilianos, eles são híbridos. Híbridos.
Fique na paz, no amor do nosso Deus. Eu sei que tudo aqui parece um filme de ficção científica, mas não é, tá? Não é de jeito nenhum. E eles vão enganar a Terra. Fique esperto. Então, se você está aqui nessa Terra, fiquem de olho também que, junto com esses bichos andando nessa Terra, esses híbridos também vai ter os filhos de Deus, também vai ter os 144 mil. Eles vão estar entrando nessa Terra. E se você, como é que eu vou descobrir quem eles são? O Senhor já deu essa dica, falou, perceba que eles são cheios de amor. Então, aqui é o que o Senhor tem falado. Procure essas pessoas andando na terra, eles são cheios de amor. Tá? Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Pedimos só cobrir essa mensagem, teu mando de visibilidade. Senhor, e nenhum inimigo, computador deles, as pessoas de má fé, vejam esse conteúdo. E que vá, Pai, que para todos os corações dessa terra. E que todos eles sejam alertos, Senhor, do que está por vir. Está por vir cada vez mais. Esses alienígenas estão aparecendo na televisão. Eles vão estar aparecendo aqui. Vai ser coisa que vai deixar o mundo chocado, mas não aqueles que já estão sabendo o que está acontecendo. Abençoa, Pai, a gente, ajude-nos a entender e a saber que só existe um Deus e que é o Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, por tudo, Pai. Por nos alertar dessas coisas que está por vir. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como eu falei antes, queridos, não é muito o que falar nessa área, a gente vai continuar falando, principalmente para aqueles, principalmente não, talvez para aqueles que ficaram, mas esses bichos já estão aqui na Terra. Até a próxima. Tchau, tchau, queridos.